Bom dia, crente! Quartou por aqui, estamos no meio da semana, glória a Deus. Obrigado por estar aqui, eu fico tão feliz que vocês tenham assistido, que vocês tenham acompanhado. Algumas pessoas comentam comigo, algumas pessoas me mandam mensagem e eu fico tão feliz que são pessoas que estão perto de mim, que estão conversando. Estamos aqui porque a vida do crente não é fácil, mas nós estamos aqui porque o Senhor Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós estamos na série Renúncias e hoje o nosso tema é: seu comportamento é compatível? Essa semana toda nós estamos falando que nós somos embaixadores do céu, nós precisamos ter comportamentos de um diplomata, porque nós vivemos uma cultura diferente, uma cultura que não é desse mundo, é uma cultura do céu. Então, quando um embaixador, quando um diplomata, ele está num outro país fazendo o seu serviço, ele não fala o que ele acha, ele não vive o que ele acha, mas ele vive para representar o céu. Nós somos embaixadores do céu, nós vivemos para viver uma vida em abundância no Senhor Jesus e nós precisamos ter um comportamento compatível com um verdadeiro embaixador dos céus. O nosso texto está lá em 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20, que diz assim, ó: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando as suas transgressões, e confiou-nos a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo. É muito sério, nós somos embaixador do próprio Rei, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Galerinha, deixa eu te perguntar uma coisa, meu fofo, minha fofa. Se Deus, Ele nos confiou o ministério da reconciliação, porque nós estamos brigados então com nossos irmãos? Porque nós estamos sem olhar na cara do nosso irmão, do nosso próximo? Aquele que decidiu negar a si mesmo, aquele que decidiu viver pela cruz, viver pelo Senhor Jesus, carregar a sua cruz, não tem direito, não tem vontade. Apenas nós precisamos seguir o que a Bíblia diz, porque o Senhor Jesus, ele não nos obriga não, tá? Ele diz que aquele que quiser vir após mim, você quer me seguir? Beleza, mas vai ter que negar a si mesmo, vai ter que falar não para os seus desejos, vai ter que falar não para o seu temperamento, vai ter que falar não pelas suas vontades e me seguir. Quando eu comecei a trabalhar no banco, não tem como eu fazer o que eu acho lá dentro do banco. Eu tenho que fazer o que é ética, o que tá dentro das normas do banco. Eu não posso trabalhar de acordo com o que eu acho. Bom, mas eu acho que não é assim que o banco deveria trabalhar. Mas não é norma. Eu tenho que seguir. Se eu quiser estar ali dentro, eu tenho que viver como o banco deseja que eu vivo, seguindo aquelas normas enquanto eu estiver ali dentro. Por que a gente acha que no reino de Deus é diferente? Você pega um carro, você vai dirigir e você faz o que você quiser, você passa no sinal vermelho, você passa no pare que tem que parar. Não, você tem que seguir as leis ali, porque tudo, a lei ali é uma proteção. Então, o que Deus deixa para nós na sua palavra é uma proteção. Eu não gosto muito quando falam regras e tudo mais, eu prefiro a palavra princípios, seguir os princípios que tem aqui. Mas o que Deus quer que nós façamos para Ele é obedecer a palavra, porque Ele já deixou esse manual aqui de instrução. Às vezes a gente erra porque a gente quer. E aquele que deseja ser um seguidor de Jesus precisa ter um comportamento compatível com o reino dos céus, da onde que ele veio, porque nós já estamos assentados a lugares celestiais. O que eu vou contar hoje para vocês aconteceu 2 semanas atrás comigo. E eu criei uma expectativa no pessoal que acompanha meus stories ali,
que eu tinha feito algo que eu não me orgulhava. Só que eu queria contar essa história em forma de vídeo. Eu tava muito mal da minha garganta, tinha tomado Benzentacil na terça e chegou sexta-feira eu não tinha melhorado. Minha voz estava péssima, eu não tinha melhorado fisicamente, estava muito mal, bem doente. E eu precisei voltar no médico na sexta-feira porque eu não tinha condições de trabalhar, eu não tinha nem voz para trabalhar porque eu tava muito mal. E eu precisava de um atestado, porque eu não tinha condições de trabalhar naquele dia. Então eu acordei cedo, bem cedo, pra ir no médico, aproveitar que não tinha ninguém. E fui no médico pra pedir um atestado. Fiquei esperando, demorou um pouco, até que eu fui atendida pelo médico. E eu falei, doutor, eu não tô bem, não tô legal, eu não consigo trabalhar hoje. Se o senhor puder me dar um atestado, eu ia agradecer muito. E ele começou e pegou e falou, atestado eu não posso te dar, eu vou te dar uma declaração. Eu falei, não, declaração não serve pra mim, eu preciso de um atestado, eu não consigo falar, eu trabalho com a minha voz. E a minha voz, ou seja, faz 2 semanas que eu tô com a voz péssimo. E ele falou, não, eu vou te dar um remédio aqui e você toma e você já vai ficar boa pra trabalhar. Só que eu sabia que eu não estava bem para trabalhar, eu não conseguia, porque no dia anterior eu falei o dia inteiro e foi aonde que acabou com a minha voz e eu não tinha mais condições psicológicas, emocionais, físicas para trabalhar. Quando ele falou que ele ia me dar um remédio para eu melhorar, na mesma hora eu falei, então não adianta, não serve pro meu caso. Eu levantei e saí andando e deixei ele falando sozinha. E eu tava tão brava, que quem me conhece sabe que eu não tenho esse tipo de comportamento. Já tive antes, mas graças a Deus, Deus tem mudado a minha vida. Mas hoje não é esse tipo de comportamento que eu tenho. E eu saí andando e voltei pra casa mais brava, porque eu precisava daquele atestado. Eu até ia pra uma outra cidade pra ir num outro médico pegar um atestado. E quando eu cheguei aqui, contei pra minha mãe e ela falou assim, vai ter gente que vai ter que pedir desculpa. E quem me conhece sabe que sempre que eu erro, sempre que eu tento, sempre que eu faço alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu sempre vou resolver. Porque o Senhor Jesus, aquele que é embaixador do céu, tem por ministério o ministério da reconciliação. Não adianta eu vir aqui pregar a palavra de Deus bonitinho e fazer tudo errado e tratar as pessoas de qualquer jeito e ficar brigado com um e ficar de cara feia com o outro e não perdoar meu irmão e não perdoar quem me fez mal. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que o embaixador dos céus nos ensina. E eu fiquei depois martelando isso e fiquei pensando, isso não é uma atitude de alguém que é embaixador do céu, não a atitude daquele que já está sentado em lugares celestiais. E eu fiquei tendo que bolar lá para eu voltar lá e pedir desculpa. E passou a sexta, eu fiquei na mesma, e no sábado eu tinha piorado e eu precisei voltar no médico. E nesse tempo eu fiquei pedindo para Deus, tomara que esse médico esteja lá, porque eu preciso voltar lá e pedir perdão pelo meu comportamento. E no sábado à noite, na sexta eu fui, né, de manhã, no sábado à noite eu voltei, que eu tava mal, e não foi ele que me atendeu, foi um outro, só que eu vi que ele tava lá. E quando o outro terminou de me atender, me deu os remédios e tudo mais, eu fui atrás desse médico. Poderia ter ido embora, gente, poderia não ter pedido perdão, poderia não ter feito nada, mas eu resolvi obedecer a palavra de Deus, eu resolvi ser um embaixador do céu, ser uma diplomata do reino de Deus, porque eu represento o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, e eu não posso envergonhar o nome dele, eu preciso fazer o que está escrito. E eu fui lá e falei para ele, doutor, me perdoa, ontem o senhor me atendeu e o senhor não passou um atestado para mim e eu saí e deixei o senhor falando sozinho. Isso não é um comportamento legal, isso não foi bonito que eu fiz, mas eu tô aqui para te pedir perdão, porque foi muito errado o que eu fiz. E eu pedi perdão para ele e ele falou, tudo bem, querida, imagina. E tinha outras pessoas em volta olhando e eu não fiz para outras pessoas em volta ver, mas era a única oportunidade que eu tinha para falar daquele jeito, desculpa,
Era a única oportunidade que eu tinha para falar com ele naquele momento que eu já precisava ir embora, tomar a medicação. Mas como eu tive como eu tive vontade, como eu tive que ir lá e fazer, como eu fui lá e fiz tudo errado, como eu fui lá e tratei ele de qualquer jeito, eu também tinha que ser a pessoa, eu tinha que ir lá e admitir o meu erro. Será que o nosso comportamento vai ser compatível ao comportamento do céu ou a gente vai agir conforme as nossas próprias leis? Aquele que decidiu negar a si mesmo e seguir a Jesus não tem mais vontade, não tem mais direito. Nós temos que fazer tudo para salvar a vida das pessoas. Será que se eu não tivesse pedido desculpa, um dia ele iria ver meus vídeos? Ou ele ia falar, nossa, que lindo que ela fala, bonito, né? Mas não segue nada do que ela fala. Então é muito fácil estar aqui, gente, estar gravando um Bom Dia Crente e falar as coisas de Deus bonito, mas e praticar? E viver como um cidadão dos céus, e viver como uma embaixadora, e viver no ministério da reconciliação. Não é fácil, mas aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. Qual que será o nosso comportamento de hoje? Qual que será o nosso comportamento dos próximos anos? Vamos começar essa quarta fazendo tudo com muita excelência. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe.